Rádio GV Gospel, do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares, para todo mundo. Paz do Senhor, bom dia. Mais uma semana, terceiro dia da semana, né? Terça-feira, dia de orando com o pastor, turma da liderança aí, fica a posse, fica atento, fiquem atentos. Boa palavra hoje à noite, às 19 horas, não às 19h30, tá? Que nós ainda estamos aí no momento da onda roxa aqui na nossa região. Então é 7 horas, hoje é boa palavra, 19 horas, com o pastor Jair, tá bem? Liderança aí, a turma aí de sempre. Fiquem atentos, né? Orando com o pastor hoje à noite. Quero parabenizar o profeta Ezequiel, completando mais um ano de vida hoje. E agora mesmo, não deu nem tempo de postar nada, porque ele estava chegando a nossa hora aqui. Que Deus abençoe o Ezequiel, que Deus conceda a ele muitos anos de vida. E outras pessoas que estão completando mais um ano de vida hoje, muitos aniversariantes. Pelo menos na minha página, que parece que tem 8 pessoas que estão aniversariando hoje. Depois a gente vai mandar a mensagem aí, tranquilo. Gente, somente a turma aqui da nosso Valadares, da nossa região aqui, do Brasil, todos que estiverem ao alcance da nossa voz, não se esqueçam que nem todos nós temos a mesma resistência psicológica. Tem gente que é mais frágil, que é mais dependente. E para evitar essa questão de solidão, de angústia, de ficar depressivo, ficar chateado, se sentir sozinho, leia um bom livro, leia a Bíblia, crie o hábito de ler a Bíblia, e orar, tira um momento do dia para orar, um outro momento para ler a Bíblia, É lógico que tem programas também, ainda existem, para quem tem a TV fechada aí também, tem alguns documentários aí interessantes, E você pode, inclusive, não fique em casa parado, olhando o tempo, pensando no mundo. Tempo para ler a Bíblia, um tempo para orar, um tempo, para tentar de alguma forma se distrair, Quando muito não, entra aí no Zap, em vez de ficar postando coisa aí, imagens, negócio, entra no Zap, entra no Face aí, no Message, E converse, bate-papo, entra na sala de bate-papo, cria uma sala de bate-papo com algumas pessoas aí, principalmente parentes que estão longe, converse, mas não fique sozinho não. A solidão, ela está muito mais na cabeça do que na realidade. A gente pode, neste isolamento aí, estar em contato com um monte de gente ao mesmo tempo, E é importante que psicologicamente a gente seja abençoado aí, tá bom? Mas a leitura da Bíblia, a oração, cantar louvores, que tem gente que toca, Nem que toque, não toque aí, para apresentar, mas consegue acompanhar um hino no violão, consegue fazer alguma coisa no teclado, quem tem em casa. Você ocupe esse espaço durante o dia com alguma coisa que possa, Quem tem quintal, faça uma horta, faz alguma coisa qualquer, arruma algum tipo de atividade, o que eu chamo, de plano B.
crie um plano B para você não sentir aí, né, essa pressão psicológica que esse isolamento da pandemia está causando em muita gente, tá certo? E nós louvamos a Deus, que vi aí também, né? Que Deus possa abençoar o irmão Valdinei, né? Recuperou e tá aí, Deus saiu, tá tranquilo, né? Ainda está no processo, mas já está bem mais tranquilo. Que Deus possa abençoar o irmão Valdinei, né? Que o Espírito Santo possa continuar abençoando de tal forma que logo logo ele esteja aí tranquilamente nas suas atividades normais. Mas a nossa mensagem musical de hoje, no final estaremos orando e agradecendo a Deus, né? Você que tem também alguma pessoa infectada, alguma pessoa que está com dificuldade aí por causa do coronavírus, ou a turma aqui de Valadares, que nós estamos aqui vivendo também, junto com a pandemia, uma epidemia de dengue, de zika, de chikungunya, de, né, o mosquito aí, o Aedes aegypti, está causando uma confusão paralela aqui. Que Deus possa abençoar. Amém? Vamos à nossa mensagem musical de hoje. Abacuque. Pode faltar tudo, mas a alegria do Senhor não falta. Desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Todavia me alegrarei. Essa é a oração de Abacuque, ela é perfeita. Estou vendo a irmã Arlete de Taubaté, um abração para o pastor Luiz aí, a turma de Taubaté, a turma de fora aí que tem nos apoiado, né? Em nome da igreja do Chamos Avivamento do bairro Vila Bretas, nós agradecemos, abençoamos, né? Também a turma da Rádio IV Gospel aí, o irmão Valdinei continue, né? Se convalescendo, se restabelecendo aí. E é muito importante para nós aí que as pessoas, inclusive o irmão Rodinei, está no nosso programa de oração, aqui na nossa maratona de oração, ele e outras pessoas aí que estão, né, lutando aí pela saúde, pelo restabelecimento da saúde. Tá bom? Vamos à nossa reflexão de hoje. Efésios capítulo 2, capítulo 2. A Rosângela está falando aí questão deve ser problema de internet, porque as nossas transmissões têm, né, a gente tem transmitido aí, as nossas lives está tranquila aí, né? Talvez seja problema da internet aí, irmã Rosângela, certo? Aleluias. Que bom, né? Tem gente aí, tem gente de longe nos apoiando, gente fora do país, fora do estado. Efésios capítulo 2. Deus possa abençoar aí os irmãos da Rádio IV Gospel, tá certo? O Espírito Santo possa nos abençoar. Vamos refletir um pouquinho na palavra e vamos... que sejamos edificados nesta manhã pela palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, capítulo 2 aí para a turma aí. Eu quero enfatizar o versículo 4, mas eu vou ler do 1 até o 9. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros ainda são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo.
Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de você, ou isso não vem de vós, ou isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nota do comentarista, para que fôssemos abençoados por meio delas. Amém? Gente, esses textos, né, lógico que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, além de tratar da salvação, é um tônico para a fé. Esse capítulo 2, então, que trata da forma da salvação, do plano da salvação, do projeto da salvação, assim, né, de forma bem profunda. Talvez aí o resumo de alguns pontos importantes, né? Não é isso que o apóstolo Paulo fez, mas espiritualmente parece que, né, dá para entender, dá para aplicar desse jeito. Como se Paulo tivesse pego alguns pontos de toda a carta aos Romanos e fizesse uma aplicação direta, como se fosse a aplicação, versículo 2, a aplicação de tudo o que ele falou, o que ele escreveu, obviamente inspirado pelo Senhor, na carta aos Romanos, na carta à igreja de Roma. E é muito edificante. Ontem, quando eu me lembrei deste texto, falei, gente, é isso que Deus está colocando no meu coração para falar, né, com a igreja na Boa Palavra amanhã, falar com a turma aí do culto doméstico amanhã. Realmente, quando a gente quando nós paramos para refletir, é muito profundo. Olha, nos vivificou, e Cristo nos vivificou, ou Cristo vos vivificou, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, a bondade graciosa de Deus, o amor gracioso de Deus é tão profundo, é tão maravilhoso, é tão gracioso, é tão bondoso, é tão eterno, é tão perfeito, é tão abrangente, é tão envolvente, né? Que mesmo tendo nós, sendo todos nós ofensores, pecador quer dizer ofensor, aquele que ofendeu. Pecado é ofensa. Quando é que eu peco contra meu irmão? Quando eu ofendo o irmão. É por isso que eu tenho que pedir perdão ao irmão, mesmo que ele não saiba. É por isso que quando eu estou chateado com o irmão, eu tenho que pedir perdão. Lógico, você ofendeu o irmão, tem que haver conserto. Por quê? Porque você pecou contra o irmão. A gente peca contra a gente mesmo, a gente peca, né, contra o irmão. E obviamente, quando nós pecamos contra nós mesmos, quando nós pecamos contra Deus, contra o irmão, obviamente esses dois tipos de ofensa, quando ofendemos ao irmão, ofendemos a nós mesmos, nós ofendemos a Deus também. Porque nós somos criaturas, como diz aqui no texto, vamos falar daqui a pouquinho, somos criaturas do Senhor. Mas o que eu quero, né, antes de chegar no versículo 4, eu quero que você frise bem, que foquemos bem agora isso. Que o Senhor bondosamente, amorosamente nos alcançou, nos pegou na condição de mortos em delitos e pecados, ofensa e delitos. Ofendimos aos irmãos, ofendimos a nós mesmos. Como assim? Uma pessoa pode ofender a si mesmo? Pode, quando nós somos chateados, decepcionados, frustrados. Isso é pecado por quê? Porque é um sentimento que nós temos contra nós mesmos. É um pecado que nós temos contra nós e que acaba ofendendo a Deus, porque nós somos propriedades do Senhor. Antes de passarmos pelo Calvário, antes de sermos justificados,
Nós estávamos imersos no mar de ofensas, de pecados propriamente ditos. Nós estávamos totalmente dominados pelo mal. Para quem conhece aí, né, para quem já estudou, teve a oportunidade de estudar, né, os 5 pontos, né, da graça, da eleição da graça, né, vai ver que o primeiro ponto é a depravação total, né? O pecado nos deixou, a nossa condição de ofensores a Deus, nos deixou num estado de depravação total. Nós estávamos totalmente imersos no mar da escuridão, na lama fétida do mundo, do pecado. Olha, nós não tínhamos nada, como ainda não temos nada a oferecer a Deus. Não tínhamos. Tem gente que acha, mas existe alguma coisa no ser humano, olha, desde o Velho Testamento, os salmistas, né, o próprio profeta deixaram bem claro que não havia bem Paulo, o apóstolo Paulo então falou escancaradamente que em nós não habita bem algum, só habita o mal em nós, a nossa tendência. Lá em Gênesis, lá no princípio, né, no capítulo 6, me parece, versículo 3, o próprio Deus falou, o homem, a tendência do homem é má, desde a sua meninice. O que ele quer dizer com isso? Desde o Éden, que a tendência do homem é má, mas o homem estava vivendo um estado de perfeição por causa da relação com Deus. O homem não era santo na sua essência, ele era santo no caráter. Deus criou o homem, criou Adão santo no caráter, certo? Mas na essência ele ainda não era. O crente, depois que passa, o pecador, depois que passa pelo Calvário, a justificação faz isso. Aí nós passamos a ser crentes na essência. Quer dizer, eu não posso mudar isso. A minha natureza agora é de salvo. A sua natureza é de salvo. A gente não pode mudar isso. Por isso que tem gente que fica brava aí quando a gente prega em questão da... porque não perder a salvação, ele não perde como? Você agora é salvo. Mesmo que você, o justo, ainda que caia 7 vezes... ele não tem condições de ficar prostrado. Deus não deixa, porque agora a salvação faz parte da nossa essência. Nós não estamos tratando aqui de doutrina de salvação. O que nós estamos tratando aqui é desta dádiva maravilhosa de Deus, um presente. Deus nos alcançou quando nós estávamos mortos. Ele não tinha nenhuma obrigação, não tinha nenhum dever. Mas o amor dele foi tão contagiante, foi tão abrangente, que ele nos pegou na condição de morte. Gente, quem é que quer? Para que serve uma coisa morta? Para que serve um animal morto? O ser humano, depois que o espírito e a alma saiu dele, ele quando na condição de morto, ele é tão insignificante quanto. Estou falando, não é na questão de moral, na questão de sentimental, não. Estou falando na questão biológica. Ele é tão insignificante quanto um animal morto. O ser humano morto, biologicamente, ele é tão insignificante quanto um animal morto. Mas ele é criatura de Deus, tudo bem, mas o cachorro também o gatinho também nesse sentido biológico. Sentido humano, não. Sentido o homem é a obra-prima, foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus, através das mãos poderosas do Senhor, e a gente tem que ter cuidado. Estou falando isso aqui com muito cuidado, para que não haja confusão nessa relação aí que eu estou fazendo durante a minha fala aqui. Só para que entendamos o quanto o amor de Deus é grande. O que fazer com um morto? O que fazer com uma pessoa morta a não ser sepultar? O que fazer com um animal morto a não ser sepultar também? Aqui está a verdade, está a nossa realidade. O amor de Deus é tão grande que ele nos envolveu, nos alcançou quando nós estávamos mortos. E aí o versículo 2 diante, desculpa aí, vem a explicação. Porque no outro tempo nós estávamos tão mortos em nossos pecados, delitos e pecados, que nós andávamos segundo o curso do mundo. A nossa natureza, os nossos sentimentos. Éramos dominados pelo diabo, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós éramos, por natureza, filhos da desobediência. Nós detestávamos a Deus, como a nossa natureza decaída, a natureza nossa ainda não restaurada, ainda não gosta de Deus.
Não é? Essa parte da doutrina da salvação, ela é a mais difícil, a mais complicada. Não é para a gente entender, mas é para a gente ter que falar. Para falar, para ministrar no domingo na escola. No culto de domingo à noite eu falei um pouco sobre isso. Tem gente que fica horrorizado, tem gente que fica, meu Deus, como é que pode isso? Paulo deixou claro que existe uma natureza restaurada dentro de nós. É a essência, é a presença eterna de Cristo em nós, como existe também o nosso coração, que ainda não foi restaurado, aguardando a transformação do corpo num corpo incorruptível. Existe a corrupção em nós, na natureza humana, no nosso coração, as nossas vontades e emoções ainda são dirigidas, controladas, mas a nossa natureza espiritual, ela hoje é dominada por Cristo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nossos corações. E a gente tem que ter cuidado com isso, para que as nossas atitudes, as nossas ações não estejam fundamentadas no pecado. Por que tem crente que peca? Por que o crente, porque existem crentes carnais. Quando que um crente é carnal? Quando ele não está cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não está no controle da sua vida. Quando o Espírito Santo está no controle da vida, ele propicia, ele coloca em nós um desejo de ler a Bíblia, de orar, de adorar, de pregar, de anunciar a palavra, de trabalhar na igreja, de envolver nos ministérios da igreja. E aí, quando isso acontece, a nossa fé, ela é exercitada. E a fé sendo exercitada, começa o efeito do exercício da fé, nós vamos crescendo. É nisso que nós somos edificados, de glória em glória, até sermos alcançados pela estatura perfeita de um homem, conforme a vontade, conforme o caráter de Cristo. Não o caráter do pai, não o caráter da mãe, não o caráter da família, mas o caráter de Cristo. O crente não pode depender do caráter da família. Não tem jeito de depender do caráter da família, ainda que a sua família seja uma família tradicional, isso não te leva para os céus. Está falando o texto aqui. Nós não podemos ser controlados mais pelas coisas do mundo. Nós não podemos ser controlados pelas coisas do diabo. Como Paulo está falando aqui, em outro tempo nós andávamos segundo o curso do mundo, conforme os nossos sentimentos, os desejos carnais, o sistema do mundo e a obra do diabo e a imposição do diabo. No outro tempo, mas o nosso tempo agora é outro. Versículos 2 e 3 se complementam, né? Andávamos segundo os desejos da nossa carne, fazendo o desejo do nosso pensamento. Até os nossos pensamentos, eles precisam serem controlados pelo Espírito Santo. Eles precisam serem controlados pela palavra, pelo poder do Evangelho. É o Evangelho que tem que controlar a minha vida. O Espírito Santo precisa agir, precisa atuar na minha vida, na sua vida, no meu coração. Porque nós não somos mais filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da ira. Meu irmão, isso quando a gente para pensar nisso, isso é profundamente maravilhoso. Isso é esplêndido. Já pensou? O amor de Deus é tão profundo, é tão envolvente, é tão abrangente, que ele me pegou na condição de morto, aniquila pelo poder do Evangelho o meu eu, os desejos da minha carne, dos meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas emoções. Ele passa, pelo poder do Espírito Santo, através do Evangelho, ele passa a me controlar, ele passa a nos controlar. É por isso que a gente muda, é por isso que nós estamos sendo mudados, é por isso que nós estamos sendo transformados. Não encha o seu coração de coisas bestiais, não encha o seu coração. Achei interessante uma irmã aqui da igreja falando: pastor, eu parei de ver esse noticiário, é muita miséria, é muita desgraça, e eu estava começando a ter dificuldade para dormir, porque, meu irmão, nós não somos containers de lixo. O mundo está cheio de más conversações, e as más conversações corrompem. Eu vou sentar para ver lá, que um matou um, que um matou outro. De vez em quando a gente ainda cai na tentação de ver o que está passando no jornal. Final da semana passada, um parente abusou sexualmente de uma bebê de 4 meses. Aquilo eu saí da graça na hora.
Desliguei, mudei o canal, fui ver o documentário, veio só uma desgraça. Eu fui ver, a gente sente raiva e ódio da pessoa na hora. E pra que eu vou ficar enchendo meu coração dessas coisas? É melhor ler a Bíblia, é melhor ler a palavra, é melhor eu cantar um hino. Ou, se eu já li a Bíblia, cantei, quero me divertir um pouquinho, então eu vou para um documentário que eu vou, inclusive, culturalmente crescer um pouco mais. Mesmo assim, tendo cuidado, porque tem muita coisa também que não presta em documentários. Certo? Não estou aqui, não sou crítico de nada, eu não sei nada, né? Eu sou um João Ninguém, mas a gente tem que ter cuidado com a alma da gente. A gente é aquilo que a gente ouve. Aquilo que a gente recebe. E ouvir a fé, a nossa fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos tirar o mundo não pode nos controlar. O mundo não pode ditar as regras. Ah, porque fulano matou fulano e ele está com raiva, a vizinha bateu na outra. Nós não precisamos disso, nós precisamos do amor de Deus manifestando em nós. Porque eu tenho que amar os meus inimigos. Eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Eu não, nós, a turma aqui da Boa Palavra, neste momento, nós que estamos em culto doméstico, pastores que estão aí, amigos, colegas que estão aí, nós precisamos ter o coração cheio para acudir os que estão em desespero e agonia do mundo. Às vezes as pessoas vêm procurar um crente procurando ajuda e acham o crente reclamando, murmurando. Aí pensa, mas se o crente está reclamando e murmurando, eu também, para que eu vou ser crente? Se eu estou sofrendo igual o crente, nós não temos que sofrer as agruras do mundo igual aqueles que não têm Jesus. Aqueles que não estão. Porque eras por natureza filhos da ira, como os outros ainda são. Nós não somos mais. Olha o versículo 4, que é onde eu queria chegar. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? É compaixão da miséria alheia. Como é que Paulo falou no princípio aqui do texto? Que Deus, né, nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Por que ele fez isso? A justificação está aqui. É porque ele é riquíssimo em misericórdia. Ele olhou para a Rosângela, ele olhou para o Douglas, ele olhou para o pastor Josias, quando nós ainda estávamos lá no Poço de Lama, né? Para outros que estão online que eu não estou vendo, não dá para ver, não dá para prestar atenção aí. Deus olhou, a gente estava no poço das trevas, no mar de lama. Nós estávamos numa lâmina fétida, podre, fedida do mundo, né, cheia de pecados. E aí o Senhor, misericordiosamente, Ele vendo a nossa miséria, a desgraça que nós vivíamos, Ele, que é riquíssimo na misericórdia, Ele foi lá e nos tirou da lama. Tem nos lavado, nos limpado, nos purificados pela palavra. Nos acolheu, nos abraçou poderosamente, né, irmão José Amâncio, né, turma da GV Gospel, ele nos abraçou. Olha bem o versículo 4, riquíssima misericórdia, pelo amor dele que é eterno. Paulo falando sobre o amor de Deus, falou, o amor de Deus, olha a cruz aqui, ele não tem altura, ele não tem profundidade, vertical, e ele não tem extensão, horizontal. O que a Bíblia faz? Apontar o amor de Deus que é eterno, que é vertical e que é horizontal. A cruz, o amor de Deus manifesta na cruz, ele nos liga aos céus e aumenta a prosperidade, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus que é eterna, que é larga, que é abrangente, que é envolvente, que é maravilhosa, a maravilhosa graça de Deus manifestando em nós, que ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos pecadores. Olha, Deus é riquíssimo. O adjetivo rico aqui está no superlativo. O adjetivo está no superlativo aqui. Quer dizer, não tem o tamanho da riqueza de Deus, a riqueza de Deus, porque nós estamos tratando aqui do caráter, estamos tratando aqui de um atributo pessoal de Deus. Deus é misericordioso, está na essência dele, faz parte da natureza dele, está no coração dele, a misericórdia. E é esta misericórdia que me alcançou, Camila. É essa misericórdia que me alcançou, Douglas. É essa misericórdia que nos alcançou, irmão José Amâncio. É essa misericórdia, turma da GV Gospel, turma da Boa Palavra nessa manhã. Você que vai nos ouvir, que está nos assistindo offline, a mesma coisa.
essa misericórdia, essa riqueza do amor de Deus é que olha para nós no mar de lama, afundados, imersos no pecado, dignos de sermos lançados no inferno, e agora o Senhor nos tira do corredor da morte, por assim dizer, e nos coloca no corredor da vida eterna. Se o pastor Dinho estiver online aqui, ele tem o hábito de fazer o seguinte: nós estamos na antessala dos céus, nós estamos a caminho dos céus. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Isso é fruto da sua bondade eterna, do seu amor eterno, como diz o versículo 4. Por isso que eu estava ansioso para chegar no versículo 4. E esse amor nos alcançou. Olha bem, nós ofendemos a Deus, nós rejeitamos a Deus, ainda existe dentro de nós uma natureza que não gosta de Deus, é por isso que nós não gostamos de orar, é por isso que nós não gostamos de louvar, é por isso que nós não gostamos de adorar, é por isso que nós temos dificuldade de fazer as coisas na igreja, né? É uma dificuldade para fazer uma coisa na igreja, para fazer para mim, né? Eu levanto de madrugada, pego um ônibus, pego um metrô, ando 2 horas, faço não sei o que, né? Corro o risco de morte o tempo todo nos perigos da cidade para chegar no trabalho, que eu faço isso correndo e tal, e preparo no dia anterior, mas quando chega na hora de ir no culto, eu chego até atrasado no culto, porque eu não estou com vontade no culto. Por que uma pessoa chega atrasada num culto? Porque ele não está com vontade. Por que ele não chega atrasado no trabalho? Porque é de interesse dele, faz parte do egoísmo. O culto não está na direção dos sentimentos, dos desejos do coração do ser humano. Por que eu não gosto de ensaiar para cantar? Por que eu não gosto de ler a Bíblia? Por que eu não estudo a lição durante a semana para chegar no domingo e estar pronto para estudar a lição, para discutir a lição com o professor? Aí chega lá, eu sou contra aquilo que o professor fala, porque eu não estudei durante a semana. Por que eu não adoro a Deus, a beleza da santidade no período de louvor? Para regar o meu coração com o Espírito Santo, para receber a mensagem. Porque a minha alma não quer saber. Aliás, minha alma não, o meu coração não quer saber disso. E é esse camarada, é esse eu que o Senhor salvou para transformar, para colocar em nós a natureza de Cristo. Aí Paulo confirma aos irmãos Efésios, estando nós ainda mortos em... Ele falou lá no princípio, versículo 1 e 2, agora ele está confirmando, corroborando. Estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Gente, isso é sublime. Isso é maravilhoso. Deus pegou a cada um de nós, Camila, defuntos, o Beto, não sei se o presbítero Beto está aí. Olha bem, Deus nos pegou defunto e nos colocou na cruz com Cristo. Você já parou para pensar o quanto a salvação que você recebeu é grande? Deus me pegou morto, me colocou para morrer com Cristo, para sermos vivificados com Cristo, para ressuscitarmos com Cristo, por assim dizer. Deus me pegou defunto, entregou Jesus para morrer pela minha vida, e eu morri com Ele para o mundo, e quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Estou vivo para a vida eterna. Nós estamos vivos para a vida eterna. Ah, mas fulano perdeu a salvação dele. Meu irmão, não existe isso não. Está claro aqui, ó. Quando nós ainda estávamos mortos, Ele nos vivificou. Toda vez que eu pecar, eu morro e vivo. Não. Eu tenho que morrer para o mundo, porque eu não posso ficar morrendo e ressuscitando. Eu não posso ficar morrendo espiritualmente. Porque morrer espiritualmente a gente morre. Quer dizer, a nossa relação pode ser cortada temporariamente, mas eternamente não. Por que o crente não pode pecar? Porque ele foi salvo para viver para Cristo. A minha vida pertence a Cristo. Como Paulo falou, não vivo mais eu, a nossa lição de domingo passado. Eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. A vida que hoje eu tenho, ela pertence a Cristo. Eu morri com Cristo e fui ressuscitado com Ele. Por quê? Porque o riquíssimo amor, a riquíssima misericórdia de Deus me condicionou, me propiciou a isso. Pela graça sois salvos. O que isso quer dizer? Eu não tinha condições de fazer nada. O morto não podia fazer nada. Lá no poço de lama do pecado, você não podia fazer nada. Deus foi lá e tirou-nos. Como Ele tem tirado ainda pessoas do poço, na lama do pecado. Isso é o quê?
Isso é a manifestação graciosa de Deus, do amor gracioso de Deus, do amor restaurador de Deus, do amor reconciliador de Deus. Olha bem, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deixa eu falar sobre... Só mais um ponto aqui no versículo 5 e 6. Meu irmão, se você não fez ainda, porque eu falo isso sempre aqui na Boa Palavra, peça ao Espírito Santo hoje, em nome de Jesus, para te dar nojo de pecado, porque pecado não tem nada a ver comigo e com você, mas não. Você está assentado em espírito nos lugares celestiais em Cristo, versículo 6. Está com a Bíblia aberta aí? Preste atenção. Efésios capítulo 2, versículo 6, para você que chegou depois. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo para assentar com Ele nos lugares celestiais. Ou seja, a santidade de Deus na sua vida. Você não pode fazer a sua vida mais. Eu vou viver agora do meu jeito. Não, do seu jeito. Não existe um outro jeito. O jeito agora é o de Cristo, porque a vida que você vive agora é a vida de Cristo. Você foi alcançado não para fazer do seu jeito, não para fazer do jeito que o seu coração quer, não para fazer de acordo com aquilo que você acha, que você pensa, mas você, como você está sentado no trono de Cristo, ainda pode pensar em pecar. Não dê confiança ao seu coração, as mentiras que o coração diz para você. Como assim, pastor? O coração diz que você pode aproveitar do mundo. Não, o mundo não tem nada a ver com você. O mundo diz que o seu coração diz que a proposta que o diabo fez para você é boa, interessante, que você vê agora a vida do seu jeito, que você vai curtir a vida, que você vai aproveitar a vida. Que aproveitar essa vida aqui, ela não é mais a sua vida. Você foi tirado dela. É ela que é o poço de lama fétida, ela que é o poço de lama da morte. O mundo inteiro jaz no maligno, o mundo está caminhando para a morte e você foi tirado desse sistema. E o versículo 6 aqui diz que você está assentado com Cristo e nos fez, não é nos fará não, é nos fez. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Como assim? Na igreja? Os lugares celestiais é o templo, é o santuário? Não. Os lugares celestiais é a presença de Cristo, que você tem direito de estar nela. O véu foi rasgado de alto a baixo. E para você, para nós que cremos no Evangelho, a porta está aberta, está franca. Nós entramos no trono da graça pela porta. Não é pelas portas. É pela porta. A porta estreita, do caminho apertado. Você foi tirado do caminho largo e colocado no caminho apertado. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a sua natureza, o seu comportamento, os seus pensamentos. Pastor, mas eu tenho pensamento negativo. Manda essa porcaria embora em nome de Jesus. Manda essa porqueira embora. Viva conforme determina o Evangelho para você, para a sua vida, para você ser abençoado. Para você não ser condenado com o mundo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Para que você não seja, que você não sofra as agruras que o mundo está sofrendo. Porque o castigo, enquanto o Egito está na escuridão, na terra de Goz, no acampamento do povo de Israel, mesmo que ainda estivesse na região do Egito, tinha luz. Nós estamos na luz. Versículo 7. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Eu sou pobre. Pobre é o diabo. Pobre é o milionário que está no mundo e que não confessou a Cristo como Salvador. Pobre é aquele que vive sobre a tutela, sobre a custódia do diabo. Porque não sabe perdoar, quer desgastar a sua vida, a sua saúde com os prazeres do mundo, com os vícios. Porque o diabo não tem nada a oferecer, o diabo é miserável, é pobre, é desgraçado. Mas Cristo não. Cristo é o Senhor da graça bondosa. Pela graça de Cristo você foi salvo, você foi levado ao Evangelho. O amor riquíssimo com que Ele disponibilizou a você, fez com que você pudesse hoje ter acesso. É por isso que quando você ora, Deus te ouve. Por isso que quando você canta, Deus recebe o seu louvor. É por isso que quando você adora a Deus,
ele alegra o coração. Os seus louvores, quando é sincero, no Espírito alegra o coração de Deus. Por quê? Por que isso, pastor? Por causa das abundantes riquezas, e tem muita coisa. Paulo, falando aos Coríntios, que ele foi ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, que o homem mortal não transformado, não é lícito contar, mas nós veremos. Metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. E isso é o que está preparado para nós. É o que está reservado para nós. Aí no versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé pelo ouvir o quê? Leia a Bíblia. Se você quer ser abençoado no seu casamento, seja leitor da Bíblia. Quer ser abençoado na sua vida financeira? Seja leitor da Bíblia. Quer ser abençoado na sua vida sentimental? Seja leitor da Bíblia. Quer ser abençoado na sua vida profissional? Seja leitor da Bíblia. Na sua vida familiar? Seja leitor da vida. Do seu parentesco? Seja leitor da Bíblia. Quer ser uma pessoa saudável? Seja leitor da Bíblia. Quer ser uma pessoa amiga de Deus? Seja leitor da Bíblia. Quer ser uma pessoa cheia da graça? Seja leitora da Bíblia, ame a Bíblia, pregue a Bíblia, respire a Bíblia, ame a Bíblia, vive a Bíblia, pratique a Bíblia, pratique o Evangelho, ame a mensagem de Deus, ame a mensagem do Senhor. Por meio da fé, é ela que vai propiciar, é ela que vai gerar uma fé viva e verdadeira, uma fé que funciona. Uma fé tão poderosa que você não vai precisar procurar irmã para orar por você. Você não vai precisar de procurar nem o pastor para orar por você, apesar que é a obrigação do pastor orar pela sua vida. Porque você vai ser uma fonte poderosa de milagres, os milagres, você vai ser uma ponte. Águas vivas vão correr no interior da sua vida. Você vai ser uma pessoa cheia da graça e do poder de Deus. Por meio da fé. Isso não é fruto da sua bondade, do seu caráter, do caráter que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Isso não é fruto, né, da sua moralidade, entre aspas, né? Essa moralidade que Deus tem nojo dela, eu faço certinho, eu compro e pago em dia. Isso é obrigação social. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Mas tem gente que se gaba disso, que se gloria disso. Não, isso não te salva, não. O salvo tem que fazer isso também, tem que andar direito, tem que comprar e pagar, tem que andar direito, tem que fazer direito, não pode ficar com raiva, não pode mexer com a mulher do outro, não pode perturbar a família do outro, tem que ser responsável no trabalho, tem que ser um bom empregado, tem que ser um bom funcionário, tem que ser bom em tudo que faz. É obrigação social, mas ela precisa também estar fundamentada, porque ela não salva. É o que está falando o texto aqui. Não vem de vós, é de Deus, não vem das obras. Como assim não vem das obras, versículo 9? Não adianta você fazer tudo certinho. O jovem rico fazia tudo certinho. Deus falou, te falta. Não adianta você cumprir a lei. Não adianta você fazer tudo certinho. Isso tudo é trapo de imundícia. Você fazer certinho sem o Espírito Santo. Agora que você faz tudo certinho pelo poder do Espírito Santo, porque você é um crente e você sabe que moralmente você tem que dar um bom testemunho, aí tudo bem. É dever sim. Mas eu fazer para ser alcançado como um bom crente, sai fora disso que é furada. Sai fora disso que não funciona assim não. Não é assim que funciona. Tá certo? Não vem pra aula ninguém. Eu sou uma pessoa abençoada porque eu compro e pago, porque eu não mexo com a mulher do outro, é porque eu não bato na minha mulher, porque eu não grito com meus meninos. Meu irmão, isso não tirava o céu não. Agora, não fazer isso te condena. Te condena. O crente que não trata bem a esposa, que não trata bem o marido, que não trata bem os filhos, que não é educado, que não é cortês com as pessoas, que não compra e paga, que não faz a coisa direita, ele recebe o castigo. Recebe o castigo de Deus. Mas isso não salva. Isso tem que ser fruto da santificação para ser aceito como obras, a boas obras na vida do crente. Está entendendo? Isso não salva. Não vem das obras.
Para quem bate o pé, eu sou salvo porque eu sou bonzinho. O jovem rico queria ouvir Jesus, é isso. Não, você está salvo porque você faz tudo bonitinho, você conhece o decálogo, conhece os 10 mandamentos, você entrega o dízimo de tudo, faz tudo bonitinho, ó, você está perfeito. Não, o perfeito é Cristo. Tanto que quando Jesus repetiu para ele, na íntegra, os mandamentos, como assim Jesus repetiu? Lá no texto não fala assim. Deus perguntou para ele, mostrou para ele, na prática, ele precisava amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como assim, pastor? Mandou ele vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e vir segui-lo. Isso aí é o resumo dos 10 mandamentos. É o que eu venho falar na boa palavra aqui. Se você está comendo arroz e feijão e tem o seu vizinho passando fome, mesmo que ele não seja crente, se você não dividir o prato com ele, que espírito é esse que está agindo no seu coração? Que não tem compaixão do pobre, que não tem compaixão do miserável, que não ajuda o outro. Isso não te salva. Mas o Tiago falou, você está falando de boa obra aí? Está falando de fé aí? Eu vou te mostrar a minha fé através das obras que eu faço também. Você está falando de fé e não faz nada? Não pratica nada? Que relação é essa que você tem com Deus, que você não tem compaixão do outro que não tem o que comer? O guarda-roupa está abarrotado de roupas. O outro está lá, vem na igreja toda vez com a mesma roupa e você... Né, tem roupa que nem você nem usa no guarda-roupa, mas tem gente na igreja que só vai com a roupa, todo domingo, porque não tem outro. Às vezes você ainda critica, irmão, só parece só tem aquela roupa, só tem aquela mesmo. Mas o seu guarda-roupa está cheio de roupa que você nem usa e você nunca ofereceu para ele uma roupa que você nem usa, que às vezes é novinha e é bonita. Não dá mulambo para ninguém não, porque não se faz oferta com porcaria. Se faz oferta com pouquinho. Pouquinho é uma coisa e mulambo é outra. Você tem que ofertar sempre o melhor que você tem. Certo? Sempre o melhor. A oferta é sempre o melhor. O problema da viúva rica, ela deu um pouquinho, ela tem mais um pouquinho, era que ela ia comprar o pão do café da manhã no outro dia. E no outro dia ela tinha, porque Jesus abençoou ela com certeza. Ela tinha o pão para comprar, talvez a padaria no dia seguinte. Você está entendendo bem? Porque nós somos feituras de Cristo. Meu irmão, a sua imagem agora é a imagem de Cristo. Ah, porque eu vou no salão, eu tenho que ir no salão, porque eu tenho que arrumar, tudo bem. Mas se você vai no salão, se arruma, mas a sua alma está cheia de pecado, está perdendo tempo de ir no salão. É melhor você andar todo descabelado, andar todo feio, sem batom, sem pintura, sem nada. Porque, para que arrumar? Para ir para o inferno? Para que arrumar? Para ser amaldiçoado? Para que arrumar? Para ser condenado? Não. Agora, se está bonitinho, está com intimidade com Deus, está na oração, está na palavra, tem responsabilidade, tem compromisso com a obra de Deus, tem compromisso com a palavra de Deus, é leitora, aí tudo bem, arruma mesmo, porque já está bonito por dentro. É o que Jesus falou no capítulo 23 com os fariseus. Não adianta você arrumar bonitinho e por dentro está cheio de porcaria, de imundícia, sepulcro caiado. Não adianta. Não adianta. Limpa primeiro o interior, para depois limpar o exterior. Se você limpar o interior obviamente vai estar sendo limpo. Deus está mudando a natureza de todos nós. Somos feituras de Cristo, somos feitos agora por Cristo. A nossa natureza restaurada, ela é feita por Cristo. Para quê? Para as boas obras. Para quê? Para comprar e pagar, para ajudar o próximo, para ajudar o vizinho, para amar a família, para amar os parentes, mesmo aqueles que não são crentes, aqueles que não gostam de você, orar por eles, orar pelo vizinho problemático, pela vizinha criadeira de casa, orar e abençoar, ser um abençoador. Para isso, as boas obras pelas quais Ele preparou para que andássemos nela, para que você e eu andemos nela. E é nisso que é nisso que nós somos é nisso que nós somos abençoados. É nisso que nós somos prosperados. É nisso que a graça de Deus nos envolve. É isso que nós estamos precisando. Ah, pastor, está na pandemia, a gente não tem nem tempo para pensar, meu irmão. Pandemia tem nada a ver comigo, com você. É lógico, use álcool em gel, use a máscara, não saia se não for preciso, evite a aglomeração. Não é porque é lei não, porque nós amamos as pessoas, é uma forma de proteger aos nossos e proteger os que estão fora. Mas isso não está no comando na nossa vida, não.
Não está no comando da nossa relação com Deus também, não. É o Evangelho. É a palavra de Deus. É a palavra graciosa do Senhor. É a palavra bendita do Deus eterno e glorioso. É a Bíblia. Você é a Bíblia. Você é a palavra de Deus. Porque ela está gravada no seu coração. Que o Espírito Santo, nesta manhã de terça-feira, nos abençoe. Eu vou orar lembrando a turma do Bretes aí, que hoje nós estamos orando com o pastor. Não fique em casa. Vamos ao santuário orar pelo Senhor, pela sua família, pelo nosso país. O país aí está vivendo uma situação política delicada, melindrosa. Nós estamos aí, né, no limiar de uma situação terrível. Nosso país politicamente está confuso, está uma bagunça, está uma confusão. Se Deus não tiver misericórdia do governo, né, dessa corrupção que assola e que desola, né, aquele Congresso, né, aquele Planalto Central ali de Brasília, aquela coisa bonita, aquela coisa pomposa, cheia de pecado, cheia de corrupção. Se nós não pagarmos um preço em oração, nós vamos pagar um preço próximo, um preço alto nesses próximos anos. O nosso país está ao ponto de ser entregue para o diabo, para a destruição. Porque está faltando Deus lá em cima. Está faltando Deus na direção deste país. Está faltando. Nós temos que repreender o diabo, repreender as obras das trevas contra a direção do país. O povo está, nós cidadãos brasileiros, estamos aí para passar por uma situação terrível. Terrível. E só Deus pode nos salvar. Certo? Só Deus pode nos salvar. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa manhã. Oremos. Senhor, obrigado. Porque o Senhor está restabelecendo a vida do Valdinei e de outros irmãos que estão sendo curados, que estão sendo protegidos pelo Senhor. Pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia e protegendo todos que estão em UTIs, todos que estão nas alas dos hospitais, que estão abarrotados, que estão vivendo uma extrema crise, uma extrema confusão. Sê, meu Pai, com a tua igreja, sê com a tua palavra, aplique a tua palavra em nossos corações, fortalece-nos, ó Deus, haja, Senhor, conosco, tenha olhar a bondade de misericórdia. Senhor, fortalece as nossas almas, nossos corações, repreenda, meu Pai, toda a obra do diabo contra a direção do nosso país. Tenha misericórdia do brasileiro, meu Pai. Apesar de que nós brasileiros estamos precisando mais, Senhor, de despertamento, igrejas. Autoridade, dê autoridade à igreja para pregar a salvação, para alcançar almas perdidas. Tenha misericórdia, tenha compaixão de nós brasileiros, tenha compaixão do mundo. Dá-nos autoridade e poder para anunciar a tua palavra. Nós oramos, Pai, te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã. Amém. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Irmão de São Paulo. Que Deus abençoe o irmão José Antônio. Ó Senhor, abençoe o irmão José Antônio, o irmão Ezequiel, que estão completando hoje mais um ano de vida. Toma, Senhor, a vida dos teus servos nas tuas mãos. E outras pessoas que completam hoje mais um ano de vida. Que a graça bendita e eterna do Senhor esteja sobre a vida deles. Nós oramos mais uma vez e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Até quinta-feira, às 9 horas, se Deus quiser. Compartilhe depois que nós encerrarmos aqui. Certo? Propague a palavra do Senhor. Entre lá no YouTube. Entre lá e deixe o seu like lá, tá bom? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã de salvação. Amém. Isso.